Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. Sinto-me incapaz de falar contigo. Não sei onde estás. Não quero saber. Tenho medo de saber mais do que sei. Uma dor de cada vez basta. Pensar em ti dá sentido à minha vida. Se não tivesse partido, como seria a nossa vida? Se é que ela alguma vez foi nossa. Fugi para Lisboa com o objetivo de matar um amor e de realizar um duplo projeto. Recolher material para um livro e fazer uma série de fotografias. A fugir do quê? Do meu coração, de mim, da Em. Eu gostava de convidar para sair hoje. Estou a tentar recriar o amor através das fotografias. Um projeto arriscado. A estratégia era elementar. Fotografar uma mulher e depois outra. Em seguida mostrar as fotografias da primeira à segunda e vice-versa. E por fim, esperar o imprevisível, apostar tudo no improvável e entreter o tempo. E apaixonavas-te por mim em menos de 3 horas? Como é que te chamas? Sam, e tu? David. Prazer, David. Olha para mim. Queres fotografar-me? Quero conhecê-la. Chama-se Imagens Proibidas e é um novo filme português, agora a fazer a sua carreira nas salas. Tem realização de Hugo Diogo e é inspirado no livro Saudades de Nova Iorque, de Pedro Paixão. Ao lado de Ana Vilela da Costa e Diana Costa e Silva, o ator Elmano Sancho é o protagonista. E o Elmano é meu convidado especial nesta emissão do Germano Campos Entrevista. Muito bem-vindo. Obrigado. Imagens Proibidas é uma história de amor, uma história com uma máquina fotográfica. De que filme que estamos a falar, onde se pretende reconstruir ou reconstituir o amor através de imagens e da passagem do tempo também, que é muito importante nesta história? Fala-se na possibilidade de encontrar um caminho para um homem que é um artista, e eu acho que é talvez a particularidade mais importante da personagem do filme. Um homem que está numa encruzilhada na sua vida pessoal e profissional. Pessoal nós vemos através da relação que ele tem com os pais e sobretudo com o pai, ou da não relação, e profissional porque procura uma obra de arte significativa. Ele diz mesmo: gostaria de me armar em Deus. E então uma das obras significativas que ele gostaria de criar é recriar o amor através das fotografias, ou seja, tentar que duas pessoas desconhecidas, neste caso são duas mulheres, se apaixonem através de fotografias Polaroid. Sim, não são daquelas que vão ao computador ou que vão ser reveladas. É mesmo daquelas instantâneas Instantâneas, sim. Que se sabem logo. O amor é instantâneo também. Aliás, há uma parte do filme que se pergunta em que consegues apaixonar-te no espaço de 3 horas. E não ele diz em menos de 3 minutos. 3 minutos. É instantâneo, sim. Acho que sim. Sim e não. Pode haver uma certa analogia. Sim, pode haver. Sim, realmente sim, tem uma certa analogia, porque ele não acredita. Ele pergunta se é possível uma pessoa apaixonar-se em menos de 3 horas e a personagem da Diana Costa e Silva é que diz que sim, que é possível. Tu acreditas na veracidade daquelas personagens ou não? Vou focar talvez mais na minha, sim, acredito. Acreditas que há homens que podem se comportar daquela forma? Em busca de um amor... Não, nem sequer é na um verdade, amor impossível, não é? Esse homem seria o Pedro Paixão, não é? Porque é que é o autor, uma história que aconteceu, na verdade.
Ele tem essas fotografias, as fotografias que nós vemos no filme são as fotografias do livro do Pedro Paixão. Aquele é autobiográfico? Eu não lhe perguntei, mas acho que sim. Pelo menos o Diogo diz que sim, e o Pedro Paixão, em conversa com o Diogo, disse que sim. Depois, obviamente, que o guião não é apenas baseado nas saudades de Nova Iorque, é também o ponto de vista do realizador sobre o livro do Pedro Paixão. Mas voltando à questão da veracidade das personagens, eu sendo artista, não propriamente um artista de fotografia, mas de teatro, acredito nesse vazio que esta personagem sente, não é? É uma personagem que isto hoje em dia se calhar já não tem tanta importância, mas na altura em que o guião foi escrito, foi na altura exatamente da crise em que havia muita gente que estava fora do país. E este homem saiu, estava em Londres, o filme começa em Londres, pronto, ele tem uma paixão com uma personagem M, que é interpretada pela Maria Leite. Essa paixão acabou e se calhar essa ilusão de encontrar uma saída para a sua vida profissional e pessoal também acabou, e é por isso que ele regressa obviamente aos problemas que deixou, familiares sobretudo, e regressa com a possibilidade de, em Portugal, encontrar-se como artista e como homem, e pronto. Já agora, Elmer, como é que tu sobreviveste aos anos da crise? Estamos a falar sensivelmente entre 2011 e 2016. Portanto, houve ali 5 anos extremamente duros para todos nós portugueses. Em 2011 eu estava com a companhia Os Artistas Unidos. Obviamente, num contexto, eu diria que era uma situação muito privilegiada porque tinha trabalho com regularidade. Ou seja, integrei a companhia em 2009, não propriamente como um elemento fixo da companhia, mas como ator residente. Como ator, pronto, sim. Ainda trabalhei algum tempo fora na Comédie Française em 2011 e em 2013 também viajei para a França para integrar um projeto internacional. Mas até 2014 eu estive com a companhia e com o trabalho regular. Depois de 2014 fui para fora. Fui fazer uma formação nos Estados Unidos da América, formação intensiva de Suzuki Viewpoints com a City Company e também um trabalho de investigação com eles. Mas tudo ligado ao teatro? Tudo ligado ao teatro, sim. Não propriamente porque era a altura da crise, mas é porque gosto de sempre, de alguma forma, voltar a investigar, voltar a procurar, talvez no seguimento daquilo do David, das imagens proibidas, para poder encontrar uma forma de continuar. Porque é preciso, pelo menos para mim, é preciso parar para saber como é que vamos continuar. Depois de 2014 foi o início também do meu trabalho como encenador. Eu fiz a minha primeira encenação, Mr. Man, da Enda Walsh, em 2014, e foi o pontapé de saída para esse percurso, digamos, de autor. Porque aqui eu digo de autor, porque o primeiro espetáculo foi um texto do Enda Walsh, mas a partir daí comecei a escrever os meus próprios textos também, em função das improvisações ou não, até porque o próximo espetáculo que eu vou apresentar, que não é este aqui, o Damas da Noite, no TEC e no Nacional, mas é um que eu vou apresentar no Trindade, já tem um texto completamente fechado. Quando é que será? Será no final em novembro de 2020, vou apresentar o primeiro. Ui, já estás a fazer então daqui a mais de 1 ano e meio. Sim, o próximo é agora em 2019, chama-se Damas da Noite e vou trabalhar com transformistas. Promete? Pois talvez. Não vou tratar o tema do transformismo, mas não, na verdade vou tratar o tema do transformismo no teatro, porque a essência do teatro é essa capacidade de transformação, e é um pouco aquilo que todos os artistas procuram e que essa personagem também procura, que é uma maneira de se transcender, e talvez o filme fale sobre isso, porque o amor também é uma forma de nos transcendermos e de vivermos a vida. Portanto, noutro nível. Tu e o David das Imagens Proibidas têm muito mais em comum do que aquilo que se poderia à partida sentir. Sim, há determinadas coisas nele que obviamente que não tem nada a ver comigo, não é? Esse lado muito mais autodestrutivo que ele apresenta de vez em quando, porque vemos que é uma personagem completamente errante, está sempre a fumar, está sempre a beber, enfim, isto não tem propriamente a ver comigo, mas a questão de ser um artista à procura de algo maior do que a vida, eu acho que sim, acho que consigo identificar-me com isso. Depois, pronto, o trabalho que ele faz através de tentar recriar o amor através de duas pessoas desconhecidas é um projeto aliciante, interessante, como ele diz, mas não sei até que ponto é assim tão fácil de concretizar. Talvez por isso seja aí resida a beleza da obra que ele propõe, não é?
É uma, Pelo menos é no uma filme. obra, é uma obra que será um bocadinho difícil de chegar ao grande público? Sim, acho que sim. Acho que... Sejamos honestos. Sim, eu acho que é um filme que não chega facilmente ao grande público, até porque não é um filme propriamente comercial, não é uma comédia, enfim, não quer dizer que as comédias cheguem mais facilmente ao público, mas pronto. Eventualmente É um chegarão, filme, não é? diria, não sei, de autor, não sei como é que posso classificar o filme, mas a própria... o próprio andamento do filme obriga a uma certa concentração, paciência, que hoje em dia às vezes é difícil de conseguir pela velocidade a que vivemos, pela quantidade de informação que recebemos, mas enfim, Não há aquela paciência para apreciar um bom plano ou um bom diálogo. É isso? não sei. Eu acho que ela existe sempre, essa paciência, só que obviamente hoje em dia a atenção tem que ser redobrada, não é? Porque somos bombardeados com imensa informação, todos nós temos noção que, por exemplo, uma coisa que é uma obra que demora um pouco mais que 1h30 já vai exigir um pouco mais da nossa paciência. Eu vejo pelas pessoas que me rodeiam e até a primeira coisa que eu faço é perguntar a duração do espetáculo, a duração de um filme quando entro. Estás a falar de filmes e estás a falar de peças de Estou a teatro. falar de tudo, sim, porque os tempos mudaram. Ficamos muito mais irrequietos na cadeira, temos muito mais dificuldade em ficar 1h30 sem ver se temos alguma mensagem. E eu acho que isto qualquer pessoa se consegue mais ou menos identificar com o que estou a dizer, porque Portanto, acontece e nós vemos isso na plateia Edelman, muitas quando vezes. a abstração, ou seja, quando nós entramos, digamos, dentro da peça, da trama ou do filme e nos emocionamos e esquecemos tudo o que está à nossa volta, é cada vez mais difícil de alcançar esse grau de intimidade connosco próprios. Sim, eu acho que é um verdadeiro desafio para quem escreve, para quem realiza e para quem faz peças, porque... E isso é levado em linha de conta ou não? Talvez ainda não seja, mas talvez ainda seja cedo para tentar perceber que o paradigma mudou. Ou está a mudar e há uma grande velocidade. De facto, o que é que eu preciso fazer para captar a atenção de um espectador, que é um espectador cada vez mais exigente, mas cada vez mais ausente também, e o que é que eu tenho de mudar no meu trabalho como autor, como dramaturgo, como intérprete, na verdade também, para não ir contra a minha essência, não é? Ou seja, não acabar por me violentar para ir ao encontro do espectador, mas tentar pensar o que é que eu tenho que mudar para captar a atenção de um consumidor, falemos assim, diferente. Isso é considerado uma cedência? Pois é, o que eu estava a dizer, não pode ser, tem que haver uma cedência, mas desde que limitada? Sim, limitada, não posso de qualquer forma violentar-me a fazer uma coisa que é completamente contrária ao que eu sou também e ao que o artista é, para ir ao encontro do espectador, mas temos de ter consciência de que é uma coisa que tem que mudar. Até que ponto, até onde é que eu estou disponível a abdicar para poder ter o espectador? Sem espectador não há obra de arte, seja ela qual for. O destinatário é essencial, é para eles que nós... Exatamente, o destinatário é que é público. Agora, às vezes, ir ao encontro dele não é provocar o espectador, e às vezes temos de provocar o espectador para mudar alguma coisa. O que é que está a faltar para além dessa sensibilidade para os novos tempos? E estamos a falar da indústria discográfica, estamos a falar da indústria até da indústria automóvel, porque temos a gasolina e o gasóleo e agora temos a concorrência dos elétricos, dos carros elétricos, da indústria do audiovisual de uma forma geral. Talvez comunicação, talvez perceber bem quem é este público, não é? O que fazem as empresas de ponta é tentar perceber quem é esse consumidor e antecipar o produto, ou seja, antecipar a necessidade do consumidor. O consumidor ainda não tem essa necessidade, mas a empresa vai procurar criar essa necessidade para o consumidor comprar o produto. Isto é basicamente a técnica das empresas de ponta, as inovadoras, aquelas que se conseguem antecipar. Vejamos, quer dizer, isto a nível da indústria discográfica, a Madonna fez isso muitas vezes, antecipou o que o espectador não estava à espera, e é por isso que ela tem a longevidade, gostando dela ou não, de uma artista na indústria da música, e não é pouca coisa. Eu acho que é um bocado isso, é tentar estreitar a comunicação com o espectador, perceber quem é esse espectador, e não é um espectador comum, mas também, pronto, pensar quem é o espectador comum, e tentar ir ao encontro dele.
O que é que nos faz falta basicamente no cinema português? Na minha opinião, e se me permites, como leigo e como espectador atento, é a história. São os guiões. Concordas? Eu concordo numa coisa, que é o guião, para mim também, é o elemento principal de uma obra. E quando digo guião, não tem que ser propriamente uma matéria textual, mas tem que haver alguma coisa. Um bom guião, eu penso que permite talvez que a obra seja uma obra, eu não queria dizer sucesso, porque o sucesso é uma coisa muito relativa, não é? Mas uma obra conseguida, e uma obra que o próprio realizador reconhece como algo, pronto, foi conseguido. Sim, acho que sim. Acho que lá está, a relação com o público também não foi criada, e acho que alguma responsabilidade temos também como para criar essa relação com o público, porque é que o público não se sente atraído pelo cinema português, ou não se sente atraído o suficiente. Mas desde há quase 60 anos esta parte, penso eu, desde a chegada do chamado cinema novo, com algumas honrosas exceções. Claro que sim, e a verdade é que se está a produzir muito mais do que se produzia, e há imensos... O digital também veio democratizar muito isso, sim, não é? Sim, em vez de ser a película, que é caríssima. E há filmes que são muito bons. A verdade é que eu acho que tem que produzir mais, porque produzindo mais conseguimos também atingir mais facilmente níveis de qualidade. E não é só fazer novelas, superiores. não é? É fazer tudo, na verdade. Eu acho que há espaço para fazer tudo. Há espaço para fazer... eu acho que é mesmo mais... eu só pensei em mais. Tem que se produzir mais, porque produzindo mais também, tentativa e erro, percebemos o que é que funciona, o que é que não funciona, o que funciona para mim, o que é que não funciona para o outro, enfim. E a verdade é que a nossa indústria continua a ser uma... se podemos falar em indústria, muito tímida em relação ao panorama europeu. E... eu estive recentemente a filmar em Cuba uma série que vai estrear em maio ou junho, que é o Nosso Cônsul em Havana, que fala exatamente na altura em que o Eça de Queiroz era diplomata em Havana, porque ele também foi diplomata, sim, para a RTP. Então, já agora vamos adiantar o que é que se pode ver e perceber do que é esse o Nosso Cônsul em Havana. Então, retrata exatamente a faceta que nós menos conhecemos do Eça de Queiroz, que foi diplomata. A Havana foi o primeiro posto dele como diplomata, cônsul em Havana, e ele debruçou-se sobretudo na questão das desigualdades das condições de vida dos chineses, que eram explorados, que saíam da China para o Porto de Macau para serem explorados nas plantações de cana-de-açúcar em Cuba. E o trabalho do Eça de Queiroz em Havana foi sobretudo tentar que eles tivessem condições dignas de vida, porque eles eram explorados e depois... eles eram considerados cidadãos portugueses nessa altura? Devido à administração portuguesa em Macau? Eça de Queiroz tentou exatamente que eles fossem considerados cidadãos portugueses para poder assegurar as condições de vida, porque o que o governo britânico, acho que se pode dizer assim, queria exatamente é que eles saíssem do Porto de Macau para não serem responsabilizados pelas condições de vida que os chineses estavam a ter em Cuba nas plantações da cana do açúcar, e foi exatamente o ponto forte do Eça de Queiroz para tentar defendê-los, porque exatamente eles ficavam 10 anos, depois de 10 anos eles não tinham dinheiro para poder voltar, porque eles poderiam voltar, mas como não tinham dinheiro não poderiam voltar, ficavam em depósito e eram outra vez contratados por 10 anos, enfim, eram condições completamente miseráveis. E fala dessa faceta mais humana, quer dizer, ele era humano, mas que nós não conhecemos do Eça, até porque ele esteve em Havana há pouco tempo, 14 a 16 meses, e apenas escreveu as singularidades de uma rapariga loira quando esteve em Havana. Estamos a falar em que ano? Estamos a falar em 1800, final do século XIX. Sim, eu não sei se 74, 76, já não me recordo. Mas foi um período de 14 meses que ele esteve. Isto voltando então à questão de eu estar em Cuba... perguntei como é que era a indústria cinematográfica em Cuba, achando que seria inferior à nossa. Não sei porquê, achei que... Tinhas essa ideia? Tinha a ideia que talvez fosse um bocadinho... Andas a ver poucos filmes cubanos? Não, por acaso vi, e quando era adolescente vi o Fresa e Chocolate com 14 anos. Mas tinha a ideia, não sei porquê. Talvez, eu acho que... estamos a produzir muito mais, há muito mais produções de filmes em Portugal do que havia há 10 anos, e talvez entusiasmado por isso, achei que a indústria cubana talvez estivesse um bocadinho mais tímida que a nossa, e na verdade não é. É mais ou menos equivalente à nossa, ou até um bocadinho mais intensa que a nossa.
E aí, pronto, percebemos que é preciso produzir mais ainda, é preciso haver mais investimento também à produção, muito mais, para que não só as pessoas que já estão instaladas possam continuar a fazer os seus filmes, porque é importante, mas também que os novos consigam apresentar os filmes. Eu quando estava no conservatório pensava assim, bem, ser ator é difícil, mas ser realizador é ainda muito mais difícil, porque muitos não conseguem produzir uma longa-metragem antes de 40 anos. É aguentar um desejo de produzir um filme durante muito tempo. Eu não sei se... Lá se veio a pica da criação da primeira obra. Até porque o que queremos dizer aos 20 já não queremos dizer aos 30, ou se queremos dizer de uma forma completamente diferente. E aguentar este desejo é muito violento para o artista. Isso já dava um filme. Pois dava. As singularidades de um realizador português. Mas acho que estamos num bom caminho. Isto é apenas uma reflexão individual e pronto, e vale o que vale. Tu és o próprio Essa de Queiroz, Eu sou o próprio Essa de Queiroz nesta sim. série. O que é que ele, já agora ele surpreendeu-te em algum momento, para além da sua faceta de escritor? Sim, era um homem mesmo com uma... É surpreendente porque ele esteve 14 meses em Cuba e conseguiu ficar na memória e na história cubana. O trabalho dele não foi indiferente, ele não conseguiu mudar obviamente imediatamente as condições dos chineses, mas lançou abriu o caminho para que essas condições fossem melhores e impôs-se ao governo cubano. E era um homem mesmo com uma... Eu já sabia que ele era diplomata, até porque o meu irmão é, e pronto, e acabamos por saber essas coisas, mas não sabia essa função que ele tinha tão forte, e essa missão que ele sabia que tinha, e que o ministro Andrade Corvo lhe incutiu, de eu vou exatamente para tratar dessa questão dos chineses, é por isso que eu estou aqui. E foi o que ele fez em 14 meses, que é muito pouco. Há estátuas do Essa de Queiroz, as universidades de língua portuguesa falam muito no Essa de Queiroz, de língua portuguesa não, os cursos que têm a língua portuguesa falam muito no Essa de Queiroz, as pessoas sabem que foi o Essa de Queiroz. Encontraste alguém da nossa comunidade? Encontrei, nós estamos em contato com a Embaixada e também com pessoas que trabalham exatamente na universidade onde há língua portuguesa naqueles cursos, não sei quais são os cursos, mas são os cursos de línguas e literaturas. A peça vai passar em Cuba, obviamente, vai ser vai ser legendada pela Universidade Cubana, não sei qual é, mas sim, estivemos com algumas pessoas da comunidade portuguesa em Cuba e portanto é uma questão de estarem atentos. Disseste que passaste também recentemente pelo país que está à frente de Cuba, que são os Estados Unidos, onde, digamos, que refinaste ainda mais os teus conhecimentos a nível teatral. O que é que tu aprendeste? O que é que eles te ensinaram que tu eventualmente não sabias? Embora a tua carreira já seja longa. Para além de mais uma metodologia, que é o Suzuki Viewpoint, que eu já tinha abordado em 2014 no Conservatório em Madrid, é sobretudo a persistência, a tenacidade, a dificuldade que é ser artista, a necessidade de exigir. Eu vou contar uma coisa anedótica, mas pronto, eu na primeira semana de férias que eu tive, o meu quarto ardeu em Nova Iorque. No primeiro dia de férias que eu tive um dia de férias depois de 3 meses intensos, e fui sair com as pessoas para tentar relaxar um pouco, e telefonaram porque o meu quarto tinha ardido. O primeiro andar ardeu e apanhou a parte direita da fachada onde estava o meu quarto, e durante a semana de férias tive que encontrar um quarto, o que não é fácil em Nova Iorque, dormi na Cruz Vermelha, enfim. Cheguei na segunda-feira seguinte, quando retomámos o trabalho completamente cansado, e uma das pessoas que trabalha na City Company disse-me que eu estava a ser preguiçoso, e aquilo doeu-me de uma forma... A que nível? Eu vou explicar porquê. Porque eu estava tão cansado, de forma inconsciente, talvez estivesse a trabalhar, mas não ao nível máximo que eles exigem. E ela sabia o que tinha acontecido, e o nível, e eu acho que estava a dar o máximo, mas na verdade, mesmo estando cansado, quase sem dormir, há sempre um pouco mais que podemos fazer, e ela estava a alertar-me para isso. Obviamente que na altura fiquei mesmo muito incomodado com isso, mas mesmo... Achaste que tinha sido uma observação injusta? Sim, achei que era um pouco injusto, porque foi uma semana muito difícil. Ela sabe que ela disse-me que eu poderia ficar em casa dela, disse que não queria, que ia arranjar uma forma de encontrar um quarto, enfim, não havia...
Mas ao mesmo tempo ela disse, tu estás aqui, foste selecionado entre várias pessoas para estar aqui. Portanto, estás entre os melhores. Sim, foi o que ela disse, sim. Estás a ver? É verdade, não é? Pronto, mas... e portanto pronto, é isso. terias que corresponder às expectativas. Sim, e mesmo... E ela sabendo que estava muito cansado, estava completamente sem dormir há uma semana, mesmo aí, talvez eu conseguisse, naquele exercício em específico, ir um pouco mais longe. E não estava, não porque eu não estivesse disposto, mas porque inconscientemente o meu corpo, a minha mente estariam a dizer relaxa um pouco, então porque... Deixa-me fazer a seguinte. Isto é para mostrar a exigência que justamente que em Portugal, se isso acontecesse, se tu tivesses o teu apartamento queimado inesperadamente e durante uma semana não conseguisses dormir, o encenador que eventualmente estivesse a falar contigo dizia, vai para casa descansar mais uma semana. Eu não posso responder a isso, Germano, porque depois é polarizar que nós não somos exigentes. É o nacional porreirismo. Não, mas eu acho que há pessoas muito exigentes aqui em Portugal também. É verdade. Obviamente, se calhar aqui nós seríamos um pouco mais brandos, talvez, e eu ficaria mais contente e... Ela, na verdade, não foi desumana. Ela tão simplesmente mostrou que esta área é uma área difícil. Nós sabemos disso, é uma área muito difícil. Ela foi fria? Foi objetiva. Obviamente eu recebi aquilo com frieza, não é? Mas foi muito objetiva. Só me disse que podemos dar melhor, mais e melhor. Mesmo quando não estamos bem. E a verdade é que esta arte não espera. Há alturas é que nós não estamos bem e acabamos, de alguma forma, por descansar um bocado nisso para não darmos o máximo e o que ela me está a dizer ou pelo menos a forma como interpretei, ninguém te vai exigir esse máximo, tu é que tens que dar isso, e esta profissão não te vai exigir outra coisa a não ser isso, porque senão não vais conseguir aguentar, e não consegues aguentar porque esta profissão é uma profissão muito difícil. Eu digo isto, estou a começar a lecionar uma coisa que eu não pensava, enfim, de forma muito esporádica, workshops e formações assim de curta temporada. Eu acho que a melhor coisa que eu posso ensinar às pessoas é autodisciplina, ensinar não, a transmitir até, é autodisciplina. Se uma pessoa não tiver autodisciplina, não aguenta nesta profissão, não aguenta estar sem trabalhar durante algum tempo, não aguenta haver muito desejo durante um ano ou dois e depois, passado um ano ou dois, as pessoas já não terem o mesmo interesse por nós. Mas a autodisciplina física e mental. Tudo, sim, são as duas coisas, porque os nossos instrumentos de trabalho é o corpo, a voz, as emoções e a imaginação, sobretudo, a imaginação. E é uma coisa tão intangível que é uma mistura de corpo, de alma, disso tudo, não é? Por isso é que nós temos os exercícios psicofísicos, não é? Para encontrar esse equilíbrio entre o corpo e a mente para estar no presente. E quem está de fora a ver os vossos exercícios pensa, eu estou a entrar numa instituição para doentes mentais. Não, porque é inacreditável. E isto faz muito bem, faz parte das regras, mas é completamente quase insano para quem está de fora. Talvez para nós não, para nós é mesmo... Eu na altura em que estava a estudar, eu tinha mesmo um prazer enorme de ter aulas de tudo e mais alguma coisa, porque há um certo autoconhecimento também, que não se faz em 3 anos, não é? E não se faz numa vida inteira, na verdade. Mas é que é muito prazeroso e que os exercícios acabam por facultar isso. Mas só terminando aquela questão, é isso que eu acho que ela me transmitiu e que me ficou, que mais tarde, não demorei muito tempo a perceber, mas que mais tarde percebi que ela não estava a ser mais dura do que o mercado é. Do que o mercado é na verdade. Aliás, posso-te rapidamente só recordar aqui e também para os nossos ouvintes, uma história partilhada aqui há uns anos neste programa pelo Júlio Isidro, que esteve a fazer um curso na UCLA, que é em Los Angeles, portanto ali na Califórnia, e que ele uma vez foi assistir num teatro a um casting para centenas e centenas de jovens. E ao fim de 7, 8 horas, uma das coisas que ele viu foi um jovem a entrar e disse "What's your name? My name is John Smith. Thank you very much." E foi-se embora. E acabou a audição dele, disse-lhe o nome, as pessoas não gostaram e ele foi-se embora. Ao fim de 7, 8 horas de espera. É assim que se faz? Acontece, algumas vezes acontece. É demasiado duro. É duro, e é muito duro no início, porque eu acho que nós pensamos sempre que somos pessoas especiais, e eu acho que todas as pessoas são especiais. Mas vocês têm um ego que necessita de ser afagado. Se me permite a expressão.
Também, mas não só. Eu acho que é sempre difícil quando nós, por exemplo, neste caso do casting, vamos e a pessoa já viu que não correspondemos ao que ela procura, mas nós ainda não demos o que ela pode vir a precisar, e se calhar temos a capacidade de dar isso. Isto é difícil, não é? Porque de facto fala-se muitas vezes, e é verdade, eu acho que nós talvez lidamos com muita rejeição, e a pessoa comum não lida com tanta rejeição. Nós lidamos com muita rejeição. A pessoa comum, aquelas que têm, digamos... As pessoas que não fazem parte da área, Exatamente. basicamente. Ou seja, todos nós na nossa vida somos rejeitados, não é? Por qualquer motivo. Por qualquer motivo. Nós somos, talvez, rejeitados mais vezes. E uma rejeição é sempre uma rejeição. É sempre um não quero, não te quero. E por mais que uma pessoa... Está tudo bem. Não está, não é? Porque acabamos por pensar o que é que eu não fiz, ou o que é que eu fiz mal, neste caso o que é que eu não fiz, porque ele nem sequer pode fazer, não é? Esse tal John Smith, digamos que assim se chama. É um personagem Claro. como qualquer outro. O que é que eu não fiz, ou o que é que eu fiz mal para a pessoa não me querer. E na verdade muitas vezes não tem a ver com fazer mal nem não fazer nada. É tão simplesmente não correspondemos ao imaginário que a pessoa que está à nossa frente pretende. E é difícil, a rejeição é sempre difícil, por isso é que eu acho que temos de ser muito, muito fortes para poder continuar, temos de ter uma autodisciplina e uma visão a longo prazo do que queremos fazer para continuar. E aí, pronto, conseguimos mais facilmente aguentar estas pequenas rejeições que acabam por nos encaminhar por uma coisa que é maior, acho eu. Muitas vezes somos rejeitados de um lado e do outro e isso leva a produzirmos uma obra diferente ou a descobrir um caminho que nós mesmos não sabíamos que seria o nosso caminho. Pelo menos eu gosto de ver assim. Depende das personagens. Pois, vezes. depende, mas... Os teus horizontes passam por Hollywood, por exemplo? Não. Nunca passaram. Passam, por exemplo, o cinema europeu. Adoraria trabalhar... Aliás... Mas não em coproduções apenas, não é? Peço desculpa. Eu estudei muito fora, não é? Estudei em Lisboa, Paris, Espanha. Madrid, Brasil, Nova Iorque, porque eu gosto de me sentir no meio de uma produção com pessoas de todas as origens, de todas as culturas. É algo que eu acho que mais me fascina. E não tem propriamente a ver com esta profissão, mas que esta profissão também de vez em quando permite. É ser um desconhecido num país, mas estar rodeado de pessoas que também são desconhecidas, é abraçar novas culturas, é falar outras línguas, enfim. Neste sentido, o cinema europeu fascina-me muito mais do que propriamente o cinema americano. Obviamente que o cinema americano tem coisas interessantes, não é? Mas nunca tive o foco para os Estados Unidos da América. Aliás, eu quando fui foi por causa para trabalhar com a City Company e não propriamente porque eram os Estados Unidos da América. Por isso essa ideia de Hollywood não, mas eu pergunto por que não? Porque há cada vez mais atores não americanos a participar em grandes superproduções. Por exemplo, na Guerra dos Tronos, estão porque lá os Estados Unidos estão-se a abrir também aos outros, não é? Estão lá desde húngaros, polacos, espanhóis, mexicanos. Há uma série, há uma babel de atores ali. Sim, eu não penso nessas tanto produções. nessa coisa Hollywood ou não. É qualquer projeto que seja interessante. Eu abraço e eu adoro sair para depois poder voltar. É o que eu faço, aliás, é o que tenho feito. Já estou a pensar em sair outra vez. Porque nos confrontamos a outras coisas. O facto de estar sozinho lá fora não é fácil. Mesmo que uma pessoa vá num contexto de uma bolsa ou de um convite. Nunca é fácil. Porque estamos sozinhos. Sozinhos permite uma reflexão às vezes dura sobre quem somos, sobre o que queremos fazer. Isso é a solidão que permite isso, não é? Há muitas horas. É verdade, é a solidão. Quando nós estamos rodeados de pessoas é ótimo. Quando estamos sozinhos também é bom. Estar sozinho aqui, estar sozinho lá fora é diferente. E quem está lá fora sabe o que eu estou a dizer. Obviamente estamos a falar de uma imigração completamente diferente, não é? Não estou sequer a comparar. Mas estar lá fora, tentar lutar lá fora, e tenho muitos amigos que estão lá fora desta área a lutar. Não é fácil. Uma pessoa é sempre estrangeira lá fora. E isto não é mau. Mas traz também algumas coisas, não é? Mas eu tenho fascínio pelo desconhecido. E pelos desconhecidos, talvez. E isso também é muito bom para a tua profissão. Bom, nós estamos quase a acabar. Ainda faltam uns minutinhos. Mas deixa-me voltar a estas imagens proibidas. Este é um filme que foi feito sem apoio, mas com muito amor e dedicação. Como é que se pode, hoje em dia, fazer um filme sem apoio estatal, do Instituto de Cinema, por exemplo? De onde é que veio o dinheiro? Dos patrocínios? No caso do Imagens, não sei, porque eu
Não perguntei, Ainda por cima, mas imagino que sim, teria um apoio qualquer, um patrocínio qualquer. A parte do filme foi feito em Londres. Sim, nós terminámos o filme em Londres e depois o resto foi feito em Lisboa e arredores de Lisboa. Não é a situação ideal, não é? Obviamente que o facto de fazer filmes sem dinheiro não quer dizer que tudo é possível e que podemos fazer filmes sem dinheiro, pelo contrário. É uma forma de continuar, é quase um ato de resistência, não é? Vá lá, parece um bocado enorme e pomposo, mas é um ato de resistência, porque não é difícil fazer qualquer coisa, mesmo uma peça de teatro. O cinema combate. Não, o combate é um ato de resistência para quem o faz sem dinheiro, porque é muito difícil fazer um filme sem dinheiro. É muito difícil, obviamente temos que, imagino eu, não é? Há pessoas realizadores que se endividam, vendem não sei que houve um recentemente que empenhou a casa. E não é uma decisão fácil. Para mim seria uma decisão desastrosa pensar que tenho que empenhar a minha casa, uma casa para poder continuar a trabalhar. É porque a obra, podemos ver a importância da obra para um artista, não é? Pois, mas não para o público, porque depois é um grande fracasso. Pode ser um grande fracasso. Há o risco de ser um grande fracasso, mas até nisso se vê a atitude do realizador como uma atitude um pouco louca, mas não é uma atitude de querer, é um desespero, é a vontade de dizer alguma coisa, é a vontade de produzir, independentemente de ter dinheiro ou não. Não é a situação ideal e eu gosto de frisar bem isso porque tem que haver apoio ao cinema português, mais e de forma mais democrática ainda, ou seja, se há mais dinheiro acho que há para mais pessoas também. Mas por outro lado as pessoas têm que continuar a trabalhar e se há menos dinheiro, como é que eu consigo fazer o filme com menos dinheiro? Eu acredito sempre que o constrangimento acaba por dar resultado a outro filme, um filme que uma pessoa não espera. Se é melhor ou pior, não, mas é um filme inesperado de alguma forma, que pode surpreender o realizador também. Mas é uma forma muito idílica e muito bonita de ver as coisas, não é? Porque na verdade sem dinheiro há muito constrangimento. Mas já aconteceu lá fora, por exemplo, eu estou-me a lembrar do Roberto Rodrigues, que fez o Desperado, que foi um filme, não sei, acho que é esse o filme Desperado, que foi feito com meia dúzia de tostões, estamos a falar em $1 milhão, mais ou menos. Que é meia dúzia de tostões para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos, que foi um grande sucesso e depois a Warner Brothers comprou os direitos do filme e fez aquilo, enfim, à grande americana. Não passa tudo por uma questão de criatividade também? Quanto menos tem, mais criativo tens de ser? Mas eu acho que tem que haver um patamar mínimo para a criatividade também conseguir abrir asas, não é? Porque assim, se não é um esforço, é um estrangulamento. Mais uma vez vou às empresas, peço imensa desculpa, mas tenho formação em economia e lembro sempre disso. Uma empresa estrangulada precisa, obviamente só tem a criatividade para poder sair, mas se não há um mínimo, é uma questão de tempo, vai se afundar, é a mesma coisa, tem que haver um mínimo e depois o resto, pronto, óbvio. Eu não consigo ter tanto para fazer isto, vou ter que pensar numa solução mais criativa e mais pobre para conseguir passar a mesma ideia, mas isto teriam que ser situações pontuais do filme e não digamos a base de todo o filme, ou seja, não há dinheiro nenhum, vamos tentar aqui fazer a mesma coisa que eu queria e sendo muito criativo. Não, porque o constrangimento financeiro também castra de alguma forma a criatividade, sejamos honestos, assim, sem dinheiro é muito difícil. Para um produtor então é uma coisa fatal. Diz-me uma coisa, já temos em Portugal o tal 1% para a cultura, ou ainda não? Não temos. Foi uma luta que foi feita com grande espírito o ano passado, em 2018, penso que até ainda em 2017. É uma luta até que pronto, que... Mas é uma luta perdida ou nem por isso? O governo diz diz que tem investido bastante na área. Sim, não é uma luta perdida, é só pensar nesse 1% como meta. Permite também pensar no que é preciso fazer para chegar até lá. Eu acho que não é uma coisa imediata chegar a 1%. 1% parece pouco. Mas não é. Ou seja, onde estamos e caminhar para 1% não é pouco. Mas sim, eu acho que estamos de alguma forma comprometidos. Como é que é em Espanha, Elman? A Espanha também não está muito bom. Em Espanha, enfim, é mais, obviamente, por exemplo, a nível da indústria cinematográfica, eles produzem mais de 100 filmes por ano, não é? Mas isto, lá está, se eu falar com algumas pessoas que trabalham lá, a indústria espanhola também está muito mal, as pessoas têm muita dificuldade em trabalhar teatro e cinema. Mas temos, por exemplo, na televisão, um caso de grande sucesso, que foi, penso que as pessoas saberão de que é que estou a falar, A Casa de Papel,
uma série da Antena 3 espanhola, que foi comprada e difundida pela Netflix e que deu a volta ao mundo e que ainda hoje se fala bastante, e vem aí uma terceira temporada, de uma história extremamente bem contada, com os atores fabulosos, uma produção espanhola que, efetivamente, se não fosse a Netflix, teria passado mais despercebida, mas só que eles tiveram olho e conseguiram dar uma visibilidade muito maior através desta plataforma. Eu não sei muito bem a história, eu sei que a história da Casa de Papel começou por uma aposta nacional, acho eu, para um canal nacional, acho que não estou em erro, e depois é que veio a aposta da Netflix, não é? Por isso, de qualquer forma... É a Antena 3, que é espanhola. Lá está. Por isso, penso que o produto logo à partida era bom, mas também eu acho que eles devem ter muitos parceiros financeiros, porque nós vemos que a qualidade corresponde a muito investimento. Acho que é claro. Vê-se que há dinheiro. Vê-se que há dinheiro ali. Que há dinheiro, e depois tudo acompanha o dinheiro, ou seja, a criatividade, os bons atores, o bom guião, o bom realizador, tudo acompanha o dinheiro. É ótimo, e é ótimo ser espanhol, e é ótimo ter sucesso lá fora, porque não é assim tão comum uma série, não é? De um país do sul da Europa, porque não deixa de ser um país do sul da Europa, ter tanta visibilidade lá fora e tanta repercussão. Eu acho que isto não estou a dizer que é uma esperança para nós, porque eu não consigo ver as coisas por proximidade, não é porque Espanha conseguiu isto que nós vamos conseguir, mas de qualquer forma é um bom indício, não é? Mas é um bom exemplo ao mesmo tempo. É um ótimo exemplo. Não estamos acostumados a que este tipo de coisas aconteçam em Espanha, Itália, Portugal, e pode acontecer. Tem que haver realmente investimento e parceiros para que isso aconteça. Repara, estás a falar em Espanha, eu por analogia falava num outro país de língua hispana, que é o México. Ou seja, desde há 3 ou 4 anos a esta parte, basicamente há filmes mexicanos ou coproduzidos com o México que são premiados em Hollywood. Sim, mas o cinema mexicano basta ver o Roma do Alfonso Cuarón. Mas o cinema mexicano sempre estreou obras muito interessantes, eu acho. Não acompanho tudo, mas lembro-me de ver vários filmes mexicanos, e não sei se a proximidade dos Estados Unidos e a proximidade se traz alguma coisa ou não. O Trump não tem, ou se calhar precisamos ou se calhar precisamos de mais tempo, porque se calhar a nossa indústria é mais recente do que a das outras, e deve ser de certeza, não é? A nossa indústria é portuguesa, e precisamos de mais tempo para imprimir um cunho pessoal e forte, não sei. Nós que já fomos pioneiros também do cinema mundial, ao mesmo tempo dos irmãos Lumière, havia o Aurélio Paz dos Reis, que fazia também pequenos filmes. Assim, nós fizemos coisas importantes. E continuamos a fazer, mas a uma escala talvez ainda pequena, e precisamos exatamente alargar essa escala, como não sei. A verdade é que se tem produzido cada vez mais. E eu sei como ator, e todos nós atores sabemos que há mais produções. E acho que é o bom caminho para começar a ver cada vez mais produtos de qualidade. Depois, pronto, como é que conseguimos atingir o internacional, não é? Dessa forma, não sei, mas obviamente que passa por investimento estrangeiro e por parceiros estrangeiros que estejam interessados naquilo que nós fazemos. A Casa de Papel não deixa de ser uma história que, embora seja espanhola, poderia acontecer em qualquer sítio do mundo, e isso há uma matriz internacional. É por isso que, de alguma forma, ela atravessou fronteiras, porque passa-se em Espanha, mas poderia ser em qualquer sítio. Não há nenhum elemento ali espanhol de identidade tão forte que torna a série só espanhola, não é? E talvez este seja o primeiro passaporte para sair daqui. É uma boa dica. Elmar, uma última questão. No teatro, tu aplicas aquilo que aprendes lá fora? Sim, sempre. Eu sou o resultado de todas essas experiências, não é? E acho que lá fora aprende-se uma coisa que somos, talvez por essa questão de sermos estrangeiros e de algumas pessoas nos lembrarem, às vezes de forma muito ingênua e sem maldade nenhuma, que somos estrangeiros, acabamos por estar a um nível que de exigência máximo. E então não podemos de maneira nenhuma fraquejar, nem nada. E eu tento trazer isto mesmo quando estou cá, a tentar dar o máximo para que no final, por exemplo, mesmo que eu não goste da minha obra, eu sei que dei o máximo, e o resto é algo que não consegui, não tive maturidade, ou escapou, ou algo que é completamente diferente, mas eu
dou o máximo para no final não ficar com a sensação de que poderia ter feito muito mais. Não, fiz aquilo que tinha que fazer. E o Imagens resto... Proibidas é apenas um desses exemplos. Portanto, há aqui vários projetos em carteira. Temos esta série baseada na parte diplomática do Bessa de Queiroz. Temos outros projetos. Até ao fim do ano, tens mais alguma coisa em teatro? Sim. Queres falar nisso rapidamente? Eu vou falar muito rapidamente. Algumas coisas que eu não vou falar ainda. Porque... que ainda não se pode e tal. Não, eu é que ainda não me decidi. Tive alguns convites que eu ainda não sei se vou poder fazer, porque vou fazer uma reposição do Mr. Man na China. Fui convidado, já tinha fechado o espetáculo e tive alguma relutância em aceitar, mas vou fazer uma reposição na China do Mr. Man em setembro ou outubro. E em setembro e outubro tenho 2 projetos de teatro que não vou falar ainda, com outras companhias, ou seja, não vai ser um espetáculo meu. Exatamente porque estou a ver se consigo de alguma forma articular com este festival em Xangai. Será em inglês? Sim. E de resto tenho a estreia do meu espetáculo agora em 2019 no Teca, e vai ser reposto depois no Dona Maria para o ano em 2020, e tenho a digressão do meu espetáculo anterior, aquele que eu estreio no Festival de Almada, que é a Última Estação, no dia 14 de março em Faro e no dia 22 de março em Ponte de Lima. E pronto, eu acho que é isso que eu tenho a nível de televisão. Pronto, concluiu agora o Bessa de Queiroz e o Fátima, o filme que foi rodado em setembro e outubro em Mafra, Cidadélia, e que é uma produção italo-americana, com Lúcio Muniz, com Marco de Almeida, Sónia Braga, eu, Carla Chambelli, Harvey Keitel e tantas pessoas. And so on. E que deve estrear ou a 13 de maio ou a 13 de outubro. Porque será? Não sei, mas é uma mera coincidência. Mera coincidência. Alonso Sancho, muito obrigado por aqui teres estado. Obrigado, Imagens Proibidas, não foi nada proibido falar contigo, e espero que regresses com estas e outras novidades. As portas estão sempre abertas para ti, está bem? Obrigado pelo convite. Até à próxima, obrigado. Obrigado.